Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica, pessoal. Essa história é tirada de Mateus, muito bacana, do Novo Testamento. A história, pessoal, a mulher do fluxo de sangue. Autor Roberto Celestino. Muito bacana. E depois, pessoal, no final, eu vou gravar a Bíblia Sagrada em verso, tá bom? É continuidade, eu termino aqui essa história e eu já gravo a outra história que é pequena, tá bom, pessoal? Então, muito bacana essa história aí, tirada da Escritura Sagrada lá em Mateus. Aqueles pessoal que não são meu inscrito, quiser inscrever no meu canal, o YouTube reconhece e envia para vocês as novas poesias ou as novas literaturas de cordel. Essa história vai ser cantada. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. No final, me despeço de vocês. Então, pessoal, essa história, ela começa assim. Vou contar a história da senhora que sofreu com o mal por 12 anos. Já não tinha a cura nos seus branos, iludida por não achar melhora. Gastou tudo que tinha mundo afora, sem a cura jamais acontecer. Já não tinha mais força para viver, com o sangue do corpo que fluía, sua força também desvanecia. Esta pobre vivia a sofrer uma vida vivendo amargurada, com o mal que para ela era terrível. Ser curada não era mais possível, gastou tudo, já não tinha mais nada. E se via por todos desprezada, por ser sua doença hemorragia, e por onde passava ela ouvia as pessoas dizendo é imunda. Essa pobre vivia sofrer afunda na tristeza, pois não tinha alegria. Era imunda por causa da doença, pois ninguém poderia tocar. Mesmo tendo dinheiro para gastar, gastou tudo, mas não fez diferença. Condenada a pagar essa sentença de sofrer com a dor e solidão, sem ter quem possa dar a solução, a mulher só esperava pela morte, sem ninguém para mudar a triste sorte. Vive ela com essa humilhação. Conhecida por nós sem ter um nome, a chamamos de mulher hemorrágica, pela sua situação tão trágica, a doença virou um sobrenome. Assolada por dor e pela fome, pois não tinha nem mais o que comer, gastou tudo para cura obter, a família não mais a visitava. Para a pobre, sem nome que faltava, era só esperar para morrer. Mas um dia viu ela um movimento, certo homem passando ali chorava. Também viu que um amigo consolava, quais saber o motivo do lamento. Descobriu que aquele sofrimento era a filha do homem que morria. Então ele buscar ajuda iria em um certo Jesus de Nazaré, pois dizia que quem tivesse fé em Jesus o milagre acontecia. Então nela voltou a esperança de curar-se de sua hemorragia. Certamente Jesus atenderia e viria dar-lhe a vida à criança. A mulher planejou com confiança esperar que por lá ele voltasse.
Se Jesus com o homem ali passasse, poderia ela dar a cura. 12 anos vivendo em amargura, findaria se ele o curasse. Na estrada de olho ela ficou, sempre atenta a qualquer movimento. Quando enfim percebeu um momento, vindo um povo ao longe avistou. Quando viu que dali se aproximou, procurou Jesus para lhe falar. Percebeu ser difícil de chegar até ele devido à multidão, e propôs dentro do seu coração de Jesus alcançar para tocar. A mulher já estava acostumada ver pessoa se desviando dela, tinha medo de até esbarrar nela, era assim que vivia humilhada. No entanto, estava destinada, sob o risco de ser repreendida, viu ali a chance de sua vida, pela qual ela criou ânimo novo. Levantou, entrou no meio do povo, para fazer o que estava resolvida. Temerosa seu passo adiantou, pelo meio do povo que apertava, viu Jesus que à frente caminhava, e com fé em Jesus ela tocou. E então ele ao povo perguntou, que suas vestes teria segurado, mesmo tendo gente para todo lado. A mulher viu que não se esconderia, ao ver que estancou a hemorragia, revelou que teria o tocado. Jesus, vendo tal mulher a fé, disse, filha, e agora está curada. Ela viu a saúde restaurada, ó Jesus, o homem de Nazaré. O médico supremo ele é. Não importa se tem um nome ou não, ou se vive talvez na exclusão, ou pessoa que não te dão valor, ou você tem ele um grande amor, e jamais vai te negar atenção. Nunca deu o seu caso por encerrado, sem que antes a Cristo apresente, mesmo sendo contrária a toda a gente. Não desista, Jesus está ao teu lado. Com a tua fé ele pode ser tocado e virá para a causa resolver, e porá um final no teu sofrer. Tua causa verá ser resolvida. Só Jesus que pode dar vida ao que está condenado a morrer. A mulher de nome não revelado traz para nós mais uma grande lição. Seja qual for a tua situação, nunca dê o caso por encerrado. Tua causa tem ele contemplado, basta só em Jesus Cristo esperar. Pela fé nos podemos atocar, para ver um milagre acontecido. A mulher de nome desconhecido mostrou isso por ele confiar. Baseado no relato bíblico, Mateus 9, 18, 22. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus voltando e vendo-a, disse-te, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Pessoal, agora a Bíblia em verso. Muito bacana, pessoal. O patriarca Noé causou admiração. O qual foi iminente na primeira geração. Geração pecaminosa,
sem Deus e sem coração. Noé não foi ficção, nem foi história lendária, história verdadeira, por isso extraordinária, está contida na Bíblia, nossa bibliotecária. Em Gênesis capítulo 3, Deus prometeu o Messias, porém os homens cresceram em sua feitiçaria. Por causa disso o dilúvio foi trazido aqueles dias. Deus usou naqueles dias Noé como salvação. Ele com sua família sobrou dessa geração. Estes foram ancestrais do patriarca Abraão. No dia de Abraão já havia muita gente. Tudo indica que a terra era muito diferente. Assim Deus usou Abraão para ser boa semente. Abraão, homem temente, foi por Deus abençoado. Um nômade por excelência muito querido e amado. Nos lugares que morou, foi bastante respeitado. Deus trabalhou com cuidado, prosseguindo na sequência. José viveu como escravo, porém pela providência. Deus arrancou do cárcere, pôs na presidência. José foi vice-rei, conhecido todo o Egito, salvou o povo da fome, seu relato está escrito. Por trás dele trabalhava a mão do Deus infinito. Israel ficou aflito logo que José morreu. Outro rei assumiu o trono, de José se esqueceu. Surgindo um regime escravo, foi o que aconteceu. O povo todo sofreu uma grande tirania. O rei com pesado jugo castigava todo dia. Povo de Israel que trabalhava e sofria. Israel pouco sabia, dito pelos ancestrais. Alguns lembravam as histórias contadas pelos seus pais. Se nos pedimos a Deus, Ele fará muito mais. Assim surgiram os clamores dirigidos a Jeová, pedindo pelo socorro, pois a situação lá, do jeito que estava indo, muita gente morrerá. Sabemos que Jeová atendeu os seus fiéis. Foi na sarça do deserto que Deus procura Moisés. Este daqui para frente invertere os papéis. A resposta de Moisés foi desculpa esfarrapada. Alegou que era gago, tinha língua pesada. Porém isso para Deus não representava nada. Deus fez o primeiro teste e deu a explicação. Transformou a vara em cobra e mandou pegar com a mão. Depois do segundo teste, falou também de Arão. Você vai ao Egito, Arão fala muito bem. Depois que falar com ele, falei
ao povo também. Todavia, Faraó não vai escutar ninguém. Eu conheço muito bem o ádio de Faraó. Seu intento é flagelar a semente de Jacó, até que se cumpra o dia da chegada de Siló. Moisés não estava só, porém bem acompanhado. Naquela tarefa árdia, Deus estava ao seu lado. Todavia, Faraó representava o pecado. Faraó, além de mau, se achava poderoso. Só não matava Moisés e porque era medroso. Além disso, Deus cumpriu um plano vitorioso. Moisés era corajoso, apresentado ao pedido. Faraó se recusava, ficava enfurecido. Assim se travou a luta do salvo contra o perdido. Moisés fazia o pedido. Deixe meu povo sair. Faraó lhe respondia, não adianta pedir. Esse povo é preguiçoso, ele quer divertir. Eu não posso desistir, meu pedido é muito certo. Deus precisa ver o povo adorando no deserto. Faraó respondeu duro, que eles adorem perto. Ninguém vai para o deserto, esta é a ordem do rei. Se vocês saírem então, desobedecei a lei. Faraó castigará, o que vai fazer não sei. Era a palavra do rei contra a nação do Egito. Moisés lançou uma praga em nome do Deus bendito. Faraó endurecido ficava mais esquisito. As pragas foram lançadas, os egípcios esmoreceram. Os israelitas viram e também se convenceram que com a ajuda de Deus os inimigos venceram. Moisés e Arão venceram com a praga derradeira. A morte dos primogênitos foi uma bomba caseira, ao qual quebrou Faraó com sua nação inteira. Se com a praga primeira tivesse havido vitória, Faraó sequer teria passado pela história. Tudo isso aconteceu para que Deus tivesse a glória. Os primogênitos morreram, o anjo os matou sem dó. Pareceu com uma chacina lá nos dias de Jacó. Só assim se quebrantou a servia de Faraó. Depois disso, Faraó teve medo e fracassou. Chamou Moisés logo cedo e com ódio expulsou. Porém Moisés prazeroso para o seu povo voltou. Israel se preparou, pegou o que precisava. Os egípcios com tristeza a dor do filho chorava. A perda do primogênito que cada um sepultava. A dor da morte assolava até trono do rei. Ele perdeu a batalha, abriu mão da própria lei. Se chorou arrependido, se blasfemou eu não sei. Moisés desafiou o rei, com o povo viajou.
De repente avista o mar, na frente dele parou. O povo olhou para trás, um grande exército avistou. O povo aflito gritou, o que faremos agora? Moisés chamou a Jeová, esse ordenou na hora. Diga ao povo que marche, o mar abriu sem demora. Um vento soprou na hora, as águas se separaram. Moisés e com todo o seu povo a pé enxuto andaram. Enquanto isto os soldados de Faraó demoraram. Os homens de Israel atravessaram apressado. Os carros de Faraó se demoraram atolado. Então Moisés deu ordem e todos morreram afogados. Daí pra frente Moisés seguiu com seu Israel, andando pelo deserto, cumprindo bem seu papel. Registrado que Deus fez como um escritor fiel. A história de Israel, seguida daqui pra frente, é um segundo capítulo, por sinal muito atraente. Deus ensinando o povo como ser obediente. É só muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Curte com a turma, pessoal, essa poesia, essa literatura de cordel maravilhosa. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e até breve.